Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Dando continuidade ao nosso comentário e explicação a respeito da lição bíblica especial, os princípios divinos em tempo de crise, nós vamos estar aqui vendo a lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Então, é um tema bastante importante, pois nós estamos falando sobre ensino. E ensino não somente é uma questão teórica, mas uma questão prática. E também, sendo prática, é uma questão de aprender. Só ensina quem aprende, só aprende quem pratica. Então essa tríade, tá? Elas trabalham juntas. Separar uma delas, corremos em alguns equívocos que vai nos comprometer a nossa estrutura cognitiva e espiritual. Então, Esdras, desde já estou dizendo a vocês que Esdras não somente vai chegar no canto, no púlpito, vai chegar na comunidade de Israel, na comunidade judaica e dizer qualquer coisa. Não. Jamais Esdras vai fazer isso. E jamais um professor da escola dominical, um professor de ensino religioso, um estudante da teologia, da exegese, um estudante de história, de filosofia, de sociologia, vai dizer qualquer coisa. Ele vai se basear em fatos, tá? Então Esdras, do mesmo modo, vai se basear em fatos para ensinar a palavra de Deus. E o fato, o embasamento dele é a pessoa de Deus e a sua palavra. Então convido a vocês a estarem conosco nesse pequeno vídeo, nesse pequeno comentário, muito importante para cada um de nós aprender mais através do que Deus nos deixa, tá? Na sua revelação. Então, vou abrir aqui o PDF. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Que palavra é essa? É a palavra de Deus. Então nós temos aqui o texto áureo, tá? E provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, e poderosa e penetrante. A leitura bíblica em classe é Esdras capítulo 8, versículo 1 ao versículo 12. Objetivo geral: mostrar a eficácia da palavra de Deus, tá? O objetivo específico é discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Segundo, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui. Introdução. Vamos começar na introdução. O governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica, a vida religiosa dos judeus estavam conforme a lei de Moisés, o Torá, o Pentateuco, tá certo? Tópico 1 vai trabalhar a seguinte questão. O rei Artaxerxes envia Esdras, os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos que os babilônios. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então essa nação, a Pérsia, vai basicamente ser flexível, vai ser relativa, tá? Então vai permitir que os judeus vivam a sua fé, tá? Diferentemente dos babilônios que visavam aí acabar com a identidade nacional, a identidade cultural, a identidade econômica, política, religiosa, social da comunidade do povo judeu. Por sua vez, os persas estavam nem aí para a cosmovisão judaica, não estavam interessados em derrotar, em modificar, em destruir. Deixavam, não se preocupavam com isso. Então Esdras aproveita essa oportunidade, Deus dá essa oportunidade a Esdras, e ele é enviado a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. Não foi para ensinar a teologia da libertação, não foi para ensinar a teologia da prosperidade, não foi para ensinar neopentecostalismo, para ensinar essas heresias. Ao contrário, foi ensinar a Torá, o Pentateuco,
que é a base do judaísmo. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdotes, tá? O rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus de Israel e que, junto com seus 7 conselheiros, enviaram a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras capítulo 7, versículo 14. Ou seja, nessa lição de número 11, esse aqui, nesse primeiro tópico, no ponto 2, está mostrando que Esdras não somente ensinava, tinha um conhecimento enorme, gigante, esplêndido, mas também mostrava diversas coisas. Por exemplo, o mundo antigo, diferente do nosso mundo, que nós estamos no mundo pós-moderno, não é apenas um número, um ano numérico, 2021, século 21. Não é isso, tá? Nós estamos inseridos dentro de uma mentalidade, dentro de um pensamento, dentro de uma mecânica, tá? Visionária, dentro dessa visão chamada pós-modernismo, tá? E o pós-modernismo é a negação do modernismo, das ciências do passado. Enfim, é mais complexo. Mas no mundo antigo, estou dizendo que é muito diferente do nosso, porque no mundo antigo as pessoas ficavam impressionadas com o nível e com o que tipo de conhecimento uma pessoa tinha. Então Esdras se destaca no meio daquela situação. Esdras brilha não porque ele era plenamente conhecedor de algo, mas o conhecimento que estava dentro de Esdras brilhou, tá? E fazia com que o rei ficasse impressionado. Do mesmo modo, o conhecimento bíblico, conhecimento teológico, filosófico, sociológico, histórico, tem que realmente trazer luz nas trevas. Se Esdras fosse uma pessoa que não tivesse esse detalhe fundamental, jamais Esdras estaria ensinando o povo de Deus. E trazendo para os nossos dias ainda mais, muitas pessoas estão ensinando a palavra de Deus e não tem nenhum tipo, nenhum pingo, nenhum mínimo conhecimento eles têm. Infelizmente, essa é uma triste realidade de muitas igrejas, de domingo a domingo, seja pregando, tá? Seja ensinando, pessoas que infelizmente acham que tudo vai cair do céu. Tá? A única coisa que caiu do céu foi Satanás, tá? A única coisa que caiu do céu, que foi expulso. Nem a chuva. A chuva, ela sofre reações químicas, tá? E tem um ciclo natural dela. Ela simplesmente não cai. Enfim. O que eu quero dizer é que Esdras é um exemplo para os nossos dias. E nós devemos imitar Esdras, conhecer, ensinar, praticar, viver, tá certo? Esdras é um exemplo para os nossos dias, para a nossa vida particular. Então, isso faz com que as pessoas fiquem admiradas. Então, quando você abre sua boca e começa a discorrer sobre a Segunda Guerra Mundial, falar contra o comunismo, contra o socialismo, falar sobre heresias, trazer interpretação que se baseie nos originais e tenha uma exegese boa, tá? E tenha também a humildade de comunicar certos detalhes, certos ensinamentos no nível do povo, tá? Não é só porque eu conheço 10 anos de estudo, não é só porque eu conheço diversas coisas que eu vou desmerecer o meu auditório. Ao contrário, eu vou conquistar o auditório mostrando a quantidade de conhecimento que eu tenho, mas facilitando a aprendizagem do outro. E não trazendo, por exemplo, um ensino sobre uma fruta chamada manga e de repente eu começar a falar sobre banana. Uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Então Esdras é importante. Vamos imitar Esdras nesse quesito. Bem, indo mais adiante, tá? Para a gente não perder muito tempo. Bom, tópico 1.3. A importante carta que o rei enviou a Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico que está registrada em Esdras capítulo 7, versículos 12 ao versículo 26. Através dessa carta, o rei decretou a seguinte situação.
Ponto A. Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Veja o que está acontecendo. Através do Espírito Santo, primeiramente, através do plano soberano de Deus. Consequentemente, depois disso, através do conhecimento de Esdras, o povo poderia acompanhar Esdras a Jerusalém, a terra do Senhor. Né? Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente, dados pelo rei. Deixa eu ver uma questão aqui. Faltou mostrar aqui a vocês, não foi? Eu esqueci. Bem, nós estamos aqui, tá certo? Ponto B. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente, dados pelo rei a seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Ponto C. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Esdras, verso 19. Veja que coisa interessante. Ponto D. Qualquer dispensa seria paga pelo tesouro do rei. Letra E. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e renda. Letra F. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Isso tudo aconteceu pela graça e misericórdia de Deus, tá certo? Isso tem que ser dito constantemente. Porém, sem o conhecimento de Esdras, se Esdras não conhecesse Deus, se Esdras não tivesse o conhecimento que impressionasse o rei, jamais isso teria acontecido. Então é preciso realmente conhecer, saber, entender, tá? Vamos andar mais um pouco. Tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Então nós vamos aqui ver no tópico 2 que Esdras, ao chegar a Jerusalém, tá? Ele começa aí a ensinar a palavra de Deus. Bem, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiam confiar na segurança de Deus. Assim sendo, juraram e oraram para que tivessem uma boa viagem. E Deus os ouviu, os guardou durante o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Esdras capítulo 8, versículo 35. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Esdras ensina a palavra ao povo. Ponto 3 do tópico 2. Na festa dos tabernáculos, no primeiro dia do mês sétimo, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. E Esdras trouxe o livro da lei, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até ao meio-dia. Veja só, desde o começo da manhã até o meio-dia, o povo estava estudando, estava ouvindo. Olha que interessante. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Então a igreja, por exemplo, deve ter seus auxiliares, deve ter as pessoas devidamente capacitadas para desempenhar uma boa tarefa na igreja. Ainda cooperava um grupo de levitas. E o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Ou seja, não só ensinar, não só trazer teologia, filosofia, sociologia, história, mas fazer com que o povo pudesse entender a mensagem. Se o povo não entende a mensagem, o professor não fez nada. E se o professor traz uma falsa mensagem, uma mensagem que não tem nada a ver, também o povo nunca vai entender. Ponto 4, do tópico 2. O ensino foi maravilhoso. Realmente, o ensino da palavra de Deus é maravilhoso. Pois é o melhor ensino, é a melhor ciência. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam a palavra que lhe fizeram saber. Neemias capítulo 8, versículo 22. Vamos ver aqui. Tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Isso, deve ser ensinada a palavra de Deus. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada em todo o povo de 7 em 7 anos. Havia um período de tempo, tá? Para a comunidade de Israel, tá? Você vai ver isso em Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 ao 12. Além da leitura da lei de Moisés, que fazia a cada sábado, também havia uma leitura constante nos dias de sábado. Atos capítulo 15, versículo 21. Os escritos e os profetas, que eram a subdivisão do Antigo Testamento, na visão judaica, deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Jesus ordenou o ensino de sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que ele tinha mandado. Ou seja, um teólogo, um professor de EBD, uma pessoa que passou anos e anos estudando, aprendendo, e ainda continua estudando e continua aprendendo, ele não deve exorar o ensino da palavra de Deus para si. Ao contrário, ele tem que compartilhar o conhecimento, ele tem que compartilhar esse conhecimento bom, bíblico, tá? O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra de Deus. Vejamos, conjuro-te, pois, diante de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensine a outros. Se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7. Tópico 4. Resultados do ensino da palavra de Deus. Quais são os resultados para aqueles que estudam a palavra de Deus? Quais são os resultados? O que acontece? Bem, o ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Diz assim: Deus falou, ajudar-me o povo e farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Pelo temor de Deus, o crente se aparta do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Se desvia do mal. Provérbios 16, verso 6. E aborrece o mau caminho. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez firme conceito. Então a palavra de Deus faz com que a gente sinta arrependimento, renovação e avivamento e nos torne a voltar a praticar a verdadeira fé. A palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. O ensino da palavra implanta normas espirituais dos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar no estatuto de Deus. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. O crente é honesto a toda prova. O crente jamais mente. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O crente jamais se apoderar de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Um crente vive uma vida moral, que é um exemplo de pureza. A prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeia entre vós. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. O ensino da palavra de Deus dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. Podemos também dizer que a igreja de Efésios também era destacada pelo conhecimento da palavra de Deus. Letra A. Conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. João capítulo 8, versículo 32. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Agradar a Deus não é resultado de nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá a graça para agradá-lo.
Então eu agradeço a vocês a estarem aqui no nosso canal, acompanhando todos os nossos comentários, e que Deus continue lhe abençoando, tá certo? E compartilhe este vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e nos ajuda a crescer aqui no canal, nas nossas redes sociais, tá certo? Para que a gente possa produzir vídeos ao vivo, tá certo? Pois nós temos uma meta para esse ano, chegar a 1000 inscritos, tá? Nós já estamos na metade, falta agora a metade. Eu conto com a força de vocês e com a sua oração. Forte abraço e que Deus continue me abençoando, em nome de Jesus.